Olá pessoal, estamos começando o nosso Empreender aqui pela Rede Sim, esse canal que cada dia cresce e aumenta os números de lares, assim como você fica nos assistindo. O Empreender você já sabe, estamos aqui para entrevistar pessoas aqui da nossa localidade que têm feito a diferença. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa que eu acredito muito no que ela faz, porque tudo aquilo que a gente sempre fala, você que acompanha o Empreender, a gente sempre fala de educação, a gente fala de capacitação, que o mundo está mudando e a gente precisa nos capacitar. Então hoje eu falo muito de educação, então hoje eu trago pra gente Rodrigo Bonifácio Vancini. Ele tem um curso de capacitação em Linhares. Rodrigo, muito obrigado de você estar aqui conosco, né? Participar do Empreender conosco. Eu que agradeço, né, o convite aí pela equipe, né? E a gente terá um prazer de bater um papo agora maravilhoso, né, com os assuntos que interessam o município de Linhares, que é sobre capacitação profissional. Isso daí é muito bom. Mas antes, quem está em casa precisa lhe conhecer um pouquinho, né? Você é de Linhares, nascido em Linhares. Conta um pouquinho da sua história de vida para que quem está em casa saiba assim, quem é aquele cara lá que está falando comigo? Vamos lá. Eu sou de Linhares, nascido em Linhares, né, tenho 37 anos, né, pai, filho e filho do Jurandir Vancini, né, que trabalha no supermercado Martins, que é meu grande amigo, meu grande apoiador da empresa, meu grande incentivador, na verdade, né? Eu vejo ele como meu espelho, profissionalmente falando. E sou administrador, empresário, também palestrante. Mas o meu grande forte, meu grande foco e o que eu gosto de fazer é treinar, qualificar, educar, né? Isso é muito bom. Mas aí para você treinar, qualificar, educar, sempre estudou em Linhares, se formou em Linhares, é formado em quê? Sou formado em administração, né? Formei pela Facel, faculdade aqui de Linhares. Comecei numa instituição privada e migrei para a Facel, né? Então, os conhecimentos que eu adquiri, né, de forma presencial me ajudou muito a me capacitar, né, a ser líder de uma empresa, a liderar meus colaboradores. E isso fez com que a gente pudesse crescer, né, em conhecimento e colocar isso em prática. O empreender, a gente vai buscar aquela veiazinha da pessoa, por que ela começou a empreender. Você sempre empreendeu ou também passou experiências trabalhando em outras empresas? Na verdade, a gente começou a empreender com meus 18 anos de idade, né? Nós montamos junto com meu pai uma empresa de logística, transporte, e inclusive está no mercado atualmente. E também atuei em algumas empresas, né, privadas, como funcionário, né, em diversas áreas administrativas, área de construtoras, enfim. E em 2010 me tornei proprietário, né, de uma escola de treinamentos aqui de Linhares. Mas que é o calma, você está ansioso, né? Nós vamos chegar. Tentando chegar lá, nós vamos chegar lá, então, nós vamos aí, chegar então, lá. Vamos lá. Me conduz aí para mim. Não tem problema não. É porque para as pessoas de casa conhecer, é assim, fez administração, trabalhou. Essa empresa de logística que você montou com seu pai, né? Seu pai montava logística, seu pai era do ramo, não era? Como é que nasceu assim, vamos fazer logística? Então, isso aí foi meu pai que despertou essa necessidade, né? Na verdade, ele trabalha em um supermercado, né? Bem conhecido aqui de Linhares, e teve a necessidade de colocar uma empresa para fazer a entrega das mercadorias, né? Das compras. E daí surgiu essa ideia, né? Pioneira na época, né? Não existia esse trabalho. E ele começou com motocicletas, né? Colocou motocicletas nessa empresa para fazer a entrega domiciliar dos alimentos, né? Que era comprado pelos consumidores que não tinham como levar em casa, né? E daí foi crescendo, expandindo o negócio e aí começou a fazer contratos com outras empresas, né? E agora um caminhão, né? Vamos dizer assim, né? Mas aí sim, nós estávamos aqui conversando, batendo um pouquinho de papo nos bastidores. Aí você se formou, estava com a empresa e foi dar aula. Sim. Da onde dar aula é uma coisa muito peculiar, né? A maestria, a grandeza de uma pessoa dar aula é uma coisa assim, não vou chamar de divina, mas é uma doação. A pessoa, para conseguir o objetivo de dar aula, ela tem que se doar, né? Como é que isso entrou na sua vida, esse dar aula? Na verdade, eu fazia faculdade, né? Estava no terceiro período de administração, na verdade, logo no início.
e pelos corredores da instituição, na universidade, eu vi alguns anúncios, né, que precisava se contratar instrutor que estavam pelo menos no terceiro período de administração. E eu precisava gerar mais renda, né? Sim. Para custear minhas despesas pessoais. Era transportadora de um lado, a faculdade do de outro. outra, né? E nessa época também a empresa era pequena, Sim. A gente não tinha tantos recursos, né? Para se bancar. E eu era muito tímido até, uma timidez gigantesca. E o que acontece? Eu preciso gerar renda, eu preciso trabalhar em cima da minha área, já que eu já faço administração, eu quero colocar isso em prática, então eu vou encarar esse desafio. Para mim foi um grande desafio na minha vida, um divisor de águas. Olha que legal, né? Hoje você está na televisão. Exatamente, né? E jamais esperava que isso pudesse acontecer. Né? E fui nessa empresa, no caso a Secap, né? Isso em 2008. Fiz uma entrevista, né? Para estagiar como instrutor de administração. No mesmo dia que a gente fez a entrevista, fui contratado pela gerente, né, na época, e comecei no mesmo dia a dar aula, numa sala de aula. Eu era tímido, eu tive que me virar. Não, conta pra gente esses detalhes. Como é que você se virou? Então, porque você está me falando que era muito tímido. Aí você chega num local, é aprovado e fala assim, vai ali dar aula? Exatamente, foi desse jeito. Foi desse jeito? Eu coloquei, na verdade, um objetivo na minha vida. Se é para ser, tem que ser agora. Né? Encarei esse desafio, peguei o material, fiz um estudo em poucas horas, destrinchei o material em slides, né? E comecei a produzir conhecimento. Né? Meu público na época era o público adolescente, né? Então comecei a gostar, comecei a explicar, comecei a ler conteúdo, comecei a gesticular, né? E comecei a aprender essa magia de ensinar e comecei a gostar, né? Sim. Pessoalmente falando. Existe uma frase que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Exatamente. A gente aprende a vida inteira. A gente ensina e aprende ao mesmo tempo enquanto a gente estiver numa sala de aula. A vida inteira. Orquestrando uma turma, né? Sim. Tinha muitas turmas no Secap nessa época? Nessa época, em 2008, a gente tinha 15 turmas, né? 15 turmas de 15 alunos cada turma. Então vamos falar um pouquinho, já que a gente está falando aqui para quem está em casa acompanhando. Você foi dar aula em uma escola profissionalizante chamada Secap. O que significa Secap? Secap significa Centro de Capacitação Profissional. É uma empresa especializada em trabalhar com treinamentos administrativos informatizados. E quando eu quero ser um aluno Secap, o que eu procuro fazer? Então, basta comparecer na unidade da Secap Norte, né, que fica no centro da cidade, no coração de Linhares, e efetuar sua matrícula. Aonde especificamente? Pode dizer, não tem problema, né? Fica na Rua da Caixa Econômica Federal, né, Nogueira da Gama, né, número 1317, próximo à farmácia Drogazil. Certo. Né? Do lado esquerdo da rua vem uma fachada toda amarelinha com o nome Secap. É um ambiente bem alegre, né? É a cor da nossa empresa. A cor da empresa, Secap. E então eu sou um adolescente ou eu posso ser um adulto também querendo me especializar. Já que nós estamos falando em especialização, depois eu vou te fazer algumas perguntas sobre isso. Quais são os tipos de especialização que tem na Secap? Áreas administrativas no geral. Aí vamos descer. Nós temos aí departamento pessoal, contabilidade, nós temos empreendedorismo, nós temos recursos humanos, né? Então são todas as áreas que envolvem a administração, secretaria, tá? Aí depois temos a parte tecnológica, toda a informática é essencial. Desde o aluno aprender a ligar um desktop, um computador, né, até fazer um marketing digital. Então a gente ensina toda a informática essencial para um profissional trabalhar em uma empresa. Mas isso é dividido em turmas, precisa fechar uma turma. Eu cheguei lá e quero melhorar, sei lá, ligar um computador. Já tem turmas prontas, começa início do ano, não começa. Como é que funciona? Faz na prática para todo mundo que está em casa entender direitinho como é que é isso. Nós acompanhamos o ensino regular, né? Como se fosse uma escola de ensino regular. Então a gente trabalha com turmas. Os nossos cursos são 100% presenciais e é o professor que ensina. Então nossas turmas têm capacidade de 15 alunos por turma. Então quando não vai se matricular, tem que realmente fechar a turma. Porque na verdade a gente não trabalha somente com curso, a gente é um trabalho de socialização. Então a gente fala turmas, mas são equipes. Formamos equipes, então a gente ensina um pouco de oratória para esses alunos, apresentação de trabalhos. Então eles não estão ali fazendo só um curso
né, simples. A gente está ensinando como trabalhar com esses cursos, como conversar corretamente, como dialogar. Então a gente prefere trabalhar com turmas, junto com pessoas, né, para eles aprenderem também a trabalhar em equipe, não somente um conteúdo técnico. Só o técnico. E se eu for lá, fizer o curso, vocês têm algum tipo de ajuda para eu conseguir o emprego? Existe essa ligação, esse canal? De forma natural, as empresas muito buscam a SECAP, justamente para ser um celeiro de profissionais. Então as empresas buscam a gente naturalmente, candidatos, de acordo com os perfis, a gente encaminha os candidatos. Mas então, posso dizer que a pessoa, se ela ficar bem sucedida num curso, ela quase sai dali empregada? A SECAP ela não garante emprego. A gente, inclusive, deixa isso muito bem claro, né, para as pessoas. Nós não somos agência, nós somos uma empresa de treinamentos. E, de forma natural, como eu passei, algumas pessoas acabam conseguindo algumas vagas por ser capacitado e as empresas buscam a gente, né? Uhum. Exemplo, Rodrigo, eu preciso de 5 pessoas aí, de seus alunos, que tenham um perfil XYZ. Mas você, Rodrigo, com a SECAP, não tenta jogar isso no mercado? Quando você precisar de uma pessoa, procure a gente? Inclusive a gente está criando uma plataforma, né? A gente não lançou, mas é um projeto piloto, onde nós vamos cadastrar empresas interessadas, onde vai ter currículos online. Por exemplo, a empresa ela precisa de um funcionário especializado em administrativo informatizado. Ele vai entrar em nosso banco de dados, na plataforma, onde ele vai buscar esses candidatos que vão ter atualmente. Isso aí é muito legal. Quero falar mais sobre isso, mas agora nós vamos dar um tempinho, nós vamos para os nossos comerciais. Não saia daí, é rapidinho, a gente já volta, tá? Estamos de volta com o Empreender de hoje. Hoje com o Rodrigo Vancini, estamos falando sobre capacitação. Vancini é proprietário, né? Rodrigo Vancini é proprietário da SECAP. Rodrigo, no bloco anterior eu estava te perguntando sobre esse elo de formar a pessoa ao seu emprego. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho também para você explicar esses cursos profissionalizantes. Por quê? Se nós formos no Cine de Linhares, nós temos lá hoje 500 vagas de emprego. E a grande dificuldade de preencher essas vagas é falta de capacitação. Como é que está o Linhares com isso? Você que é de dentro ali. Olha, o mercado de Linhares está muito aquecido, vamos dizer assim, né? Muitas empresas chegando, empresas de grande porte, pequeno porte, médio porte, e estão captando muitas pessoas para treinar dentro das próprias empresas, ou até mesmo buscando pessoas de fora do município, altamente capacitadas de acordo com o cargo, né? Então a gente vê uma oportunidade de negócio. A gente está falando agora um pouquinho de pós-pandemia. Após liberar um pouquinho essas restrições, a gente sentiu uma procura maior, as pessoas se capacitarem, tirando um pouco do medo, né, da questão pandêmica, e estão buscando muito se capacitar nas áreas administrativas. E o meu público, de forma curiosa, é totalmente feminino. É mesmo? 90% das minhas são alunas, né? Então a gente vê que o crescimento nas áreas administrativas estão focadas para o público feminino. Quando você vai no consultório médico, por exemplo, quando você vai numa secretaria, você encontra mulheres te atendendo, né? Você vai num balcão de uma lanchonete, é mulher que te atende, né? Então a gente está percebendo a procura maior do público feminino em se capacitar do que o público masculino. Se eu tenho um público maior feminino querendo se capacitar, eu tenho mais emprego para a mulher hoje em Linhares? Eu acredito que sim. Nessas áreas focadas às áreas internas da empresa, né? Áreas administrativas, áreas da recepção, área de atendimento, eu vejo a mulher com grande potencial. Olha, isso daí é muito bom para você que está aí nos acompanhando com Empreender, né? Saber que os empregos, né? Então, se está com coragem, quer trabalhar, quer ir para o mercado de trabalho, vamos nos capacitar, vamos procurar a SECAP para conseguir juntar as duas coisas e ficar melhor para o mercado de trabalho. Não é? Eu vejo isso, Rodrigo, assim, muito jovem. O que eu tinha falado numa entrevista que eu fiz há pouco tempo, é que existe um espaço, existe um vácuo
entre a informação e o conteúdo. Você que é da área de ensinamento, sabe? Eu costumo usar a frase o seguinte: antigamente, o segredo era a alma do negócio. Hoje em dia não existe mais segredo, a gente dá um Google e acha tudo. Então a alma do negócio de hoje é informação, ou seja, é se capacitar. E eu sinto muita dificuldade, principalmente que eu sou empregador, que o cara vai procurar um emprego e ele busca, né? Vou dar um exemplo aqui, que quem me assiste me conhece, ele procura o posto, mas ele não sabe nada de posto. Como quem diz assim, ele não teve a coragem, apesar de nós termos N meios de buscar informação, ele não buscou nada, ele não buscou saber o que é gasolina. Ele acha que ele vai chegar lá e alguém vai treinar ele em tudo. Como fazer o jovem, né, a buscar essa informação? Para mim parece que falta um elo. O que você acha disso? O jovem hoje ele está muito conectado, ponto, né? Pelas redes sociais, né? Então o incentivo, né, dos pais em casa, né, o incentivo da família, e até mesmo buscar a escola de capacitação, que nós orientamos os jovens como buscar um emprego, na verdade. A gente tem esse serviço até gratuito lá na SECAP, né? A gente deixa muito bem claro que as pessoas que querem se capacitar, mesmo que não se capacitaram, mas que querem ter uma orientação profissional, podem buscar a gente. A gente orienta como agir numa entrevista, orientamos sim a busca de informação da empresa, né, antes de... Isso tudo gratuito. Gratuitamente. Isso é muito importante, tá vendo aí? Você que está em casa, não é só assim, vou ter que pagar. Então, eu vou dizer o que para você? Use a SECAP, né? A SECAP está ali para te orientar, para te ajudar, para dar um norte para a pessoa onde ela vai procurar o treinamento. Na verdade, nós criamos no ano passado um projeto chamado Jovem Competitivo, onde o objetivo desse projeto é orientar jovens de 14 a 17 anos como ser competitivo para o mercado de trabalho, como buscar um emprego, quais são os canais de comunicação que deve procurar. Então nós criamos, e na verdade, do ano passado para este ano, já orientamos mais de 150 jovens. Isso é muito bom. Para buscar o primeiro emprego. Isso é muito bom. E, quer dizer, além disso, desse gratuito, ainda teve toda a parte social que você fez. Exatamente. Né? Conta um pouquinho pra gente dessa parte social, porque nós estamos saindo da pandemia. Então, no período da pandemia, você tem os seus cursos à distância, você tem o EAD e a parte social. Conta pra gente. Exatamente. Marcelo, essa parte social surgiu em 2014, onde a SECAP começou a despertar a chamada responsabilidade social, que nós tínhamos que entregar para a sociedade o retorno que nós temos por ela, onde nós estamos inseridos, que é o município de Linhares. Então comecei a fazer alguns trabalhos sociais através de palestras em escolas públicas. Os diretores me convidavam e eu palestrava para os alunos, adolescentes, em diversos temas. Empreendedorismo, desde aquela época eu trabalhava com empreendedorismo, a parte sobre bullying, né, a parte de motivacional. E após esse tipo de palestra, a gente começou a trabalhar os cursos gratuitos. Já liberamos mais de 400 cursos gratuitos em Linhares desde 2014, né? Gratuitos mesmo, bancado pela SECAP Norte. Né? Usamos alguns canais de comunicação, né, aqui da cidade e entregamos o que nós prometemos, né, que foram os cursos gratuitos. E esse ano também já liberamos vários cursos, né, pelas redes sociais, no formato EAD, né, que a gente ainda está nessa zona ainda, vamos dizer, da pandemia, EAD, né, e aí então a gente está liberando, né, alguns cursos ainda gratuitos nesse formato. Então é muito bom, quer dizer, se eu quero orientação, eu tenho de graça lá. Exato. Se eu procurar alguns cursos, também consigo alguns cursos gratuitos. Exatamente. Em forma de EAD, dependendo do que o mercado está ali posicionando. E o mais importante, eu acho que é o direcionamento, né? Sim, sim. Esses cursos gratuitos, eles são liberados quando nós divulgamos as vagas, né? Sim, sim. Exemplo, mês que vem vamos divulgar 100 vagas de cursos gratuitos, aí nós fazemos divulgação pelas redes sociais, né? Pela TV, sim mesmo, nós já liberamos alguns cursos gratuitos, né, este ano, né? E foi o maior sucesso, muita gente se cadastrou, muita gente pegou os cursos gratuitos, fizeram, finalizaram, né? E é uma forma que nós estamos encontrando de ajudar a sociedade,
né, um público mais carente, não tem condição de investir numa capacitação inicial. Então a gente está dando esse pontapé inicial para que as pessoas começam a ver a importância que é de fazer uma capacitação e se qualificar para o município de Linhares. Apesar de muitas empresas chegando, né, muitas escolas, muitas oportunidades, existe muita falta de mão de obra, de qualificação profissional, e a gente está tentando tirar um pouco dessa estatística e qualificar mais as pessoas. Eu costumo dizer que sem estudo, sem educação, a gente não vai a lugar nenhum. E é fato, a você que está aí acompanhando o Empreender, eu acho que se você quer melhorar de vida, se você quer se capacitar, se você quer buscar um pouco de conhecimento, busca a SECAP. Lá você vai encontrar pelo menos um norte. Olha, vai por aqui, vai por ali. Você vai encontrar estrutura e acompanhamento. E eu falo isso, gente, de experiência própria. Por quê? Tem muita gente, como eu falei aqui, eu não quero ficar falando de um negócio que eu tenho, mas eu sinto dificuldade para contratar frentistas, por falta de capacitação. Hoje em dia um frentista ele tem que saber mexer na internet, mexer no aplicativo, ele tem que mexer no celular, ele tem que ser desenvolto, ele tem que conversar, né? Ele não é mais aquele frentista só botar uma gasolina e acabou. Eu acho que esse é o importante para que Linhares prospere cada vez mais. Não é? Nós somos uma cidade que praticamente nós não temos desemprego e nós só temos desemprego para quem não está capacitado. Exatamente. Não é verdade? Com certeza. Eu acho que a capacitação é um caminho, né, para as pessoas terem um pouco mais de oportunidade. Nós somos um capital humano. Se nós investirmos na gente, nós vamos crescer. É igual uma empresa. Como que uma empresa cresce? Investindo nela, injetando investimento. Nós, pessoas, somos cidadãos comuns de bem e capital humano. Se eu investir em mim, eu vou crescer também. Eu investi na minha faculdade, cresci profissionalmente. Fiz capacitação comigo mesmo, cresci um pouco mais. Então a pessoa ela tem que também investir nela, né? Pegar a fatia da sua receita e investir na sua profissionalização. E nas horas vagas, o que o Rodrigo faz? Nas horas vagas é um pouco peculiar também, né? Eu gosto muito de tocar piano, na verdade. Tocar piano? Exatamente. Isso foi uma ideia do meu pai quando eu tinha 15 anos de idade. Meu pai é sanfoneiro, adora tocar uma sanfona e queria que um dos filhos também seguisse uma carreira de hobby musical. E me matriculou numa escola de música, né? Aqui mesmo de Linhares, na época, quando eu tinha. E fiz 2 anos de música sem querer fazer, mais para agradar meu pai, e tomei gosto pelo dom, pelo esse hobby. E de 15 anos, né, na idade de 15 anos para cá, toco todos os dias, faço um som na minha casa, né? E minha companhia mesmo é a música, e isso me inspira a cada dia, né, a ser uma pessoa melhor. Que legal, isso aí é fantástico, gente. Olha, como é que o mundo, né, dá uma volta e muitas vezes o hobby da pessoa está lá totalmente diferente, é onde você desestressa, onde você procura a sua paz, né, e num local muito bom. Rodrigo, infelizmente nosso tempinho está acabando, e o que eu diria? Você que está ali mexendo com um jovem, que conselho você está? É o seu momento agora, olha ali para aquela câmera, nós vamos focalizar ela em você, e você vai falar assim, você de casa, né? Você que é jovem, que conselho você dá para a pessoa que está querendo começar? Um conselho que eu dou para o jovem de hoje: busquem se capacitar além da escola que você estuda, né? Hoje, a partir de 14 anos de idade, você, adolescente, já pode trabalhar, ter o seu meio horário, né? Seu meio salário. Mas para entrar nessas empresas, como os programas de aprendizagem que existem, é necessário ser competitivo, né? Assim como você, vários jovens estão buscando a mesma oportunidade. Então tem que fazer o seu melhor, se capacitar para que a oportunidade chegue na sua porta. Inclusive, Marcelo, hoje um jovem de 16 anos já pode até ser empresário, né? Assistido pelos pais. Olha só. Inclusive na SECAP a gente está treinando adolescentes a ser microempresários. Que bom. E já isso. temos adolescentes gerando renda dentro de casa, sem ficar refém de uma carteira de trabalho, né? Isso é muito importante. Isso é tema para outro empreender, hein? Exatamente. Esse eu gostei muito, você soltou ele logo no finalzinho, porque isso é empreender. Exatamente. Então, meus adolescentes que estudam comigo hoje já tem loja virtual de roupas, jovem de 16 anos com loja virtual de roupas,
jovens que trabalham com estética automotiva, jovens que fazem bolinhos caseiros para revender, jovens que faz parceria com o iFood para entregar açaí, faz em casa. Então são pequenos empreendedores, jovens empreendedores buscando um espaço no mercado. São pequenos só porque são crianças, mas são grandes empreendedores. Exatamente. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Empreender. A você de casa, né, nosso tempinho, continue conosco, continue ouvindo a Rede Sim, Rádio Sim, acompanhando a gente em todo o nosso telejornalismo, no Bate-Papo das 6, de todo o pessoal que faz tudo pensando em você aí em casa. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo Empreender.